bom dia! Estamos aqui no Frente e Verso com você, com duas convidadas muito queridas, a Renata e a Márcia. Sejam bem-vindas. Bom dia. Obrigada. Renata, apresente-se para nossos telespectadores. Bom dia, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Meu nome é Renata, hoje eu sou advogada, sou casada, tenho 2 filhos e a minha história começou depois de os filhos criados. Então eu vou contar um pouco dessa história para vocês. Beleza. E você, Márcia? Bom dia, eu também agradeço pelo convite. Bom, meu nome é Márcia, eu tenho 2 filhos, sou casada, sou formada em marketing, trabalhei durante muitos anos em empresas multinacionais, viajei muito para fora, conheci o mundo, lugares, e hoje há 6 anos eu estou afastada e por conta de uma doença crônica renal, fazendo hemodiálise, mas continuo aí na luta, fazendo, estudando sempre. É isso daí, mulheres guerreiras, aguerridas. Então hoje elas vieram para contar um pouquinho da história delas para nós e a gente bater um bate-papo, a bem da verdade, e levar um pouco de informação para os nossos telespectadores. Como você falou, Renata, você tinha um pouco de história para contar, então nos conte um pouquinho da sua história, a sua jornada, o que tem de novidade que a gente possa argumentar. Tá. É assim, eu engravidei muito jovem, então quando eu engravidei, inclusive, eu estava estudando porque eu tinha um sonho de ser da Marinha. Ah. E aí eu engravidei. Com quantos anos? Com 17. 17, também. Então eu tive que cortar esse sonho e dar atenção, né, para gravidez, enfim. E aí eu voltei, só terminei o 3º colegial naquele ano e passei um bom tempo sem estudar, porque eu não tinha coragem de deixar meu filho pequeno em casa. E aí quando ele completou 9 anos, eu busquei voltar para estudar e engravidei de novo. Aí eu posterguei de novo esse sonho e só terminei a faculdade, né? Só voltei a terminar a faculdade com o meu outro filho também, quando tinha completado 9 anos. E aí, no final do ano de 2016, eu terminei, né? Eu me formei, agora eu posso dizer que eu tenho uma formação, né, superior. E foi muito gratificante para mim. Foi assim um momento, eu acho que foi o momento certo, né? Que a gente fala que a gente faz um plano e Deus faz outro e realmente isso é um fato. E então eu estou formada e agora estou começando a galgar novos caminhos, né? Eu vim da área financeira e agora vou ver se eu consigo juntar a minha formação, que agora eu sou advogada, com a área de tributos, né? Com essa área financeira. E você sabe, Renata e Márcia, da grande maioria das mulheres que aqui passaram, e nós tivemos esse bate-papo, a grande maioria engravidou cedo. A grande maioria se anulou pela casa e pelos filhos. Isso. Somente após uma certa idade dos filhos que elas começaram a se descobrir e redescobrir enquanto mulher. Isso. Porque até então o papel único era esposa e mãe. Esticadora de salário, né? Exatamente. Exatamente. E em algumas situações a provedora da casa. Eu fui um pouco diferente. Exatamente. Eu vi muitas mulheres que os maridos foram embora, as deixaram, constituíram outras famílias e elas sem conhecimento, sem estudos, tiveram que voltar a trabalhar, achar alguém que a assimilasse no mercado de trabalho para elas terem um rendimento e sustentar os seus filhos. É isso aí. Agora você, Márcia, conta um pouquinho da sua história. Bom, o meu foi um pouco diferente, né, de tudo isso. Na verdade, eu me vi responsável muito cedo, eu tinha 13 anos quando eu comecei a trabalhar, porque por outras razões o meu pai resolveu ir embora de casa, ficou só eu, minha mãe e meu irmão. E aí precisei botar a cara na rua. Então eu entregava jornal, fazia salgadinho para fora, entregava pizza de quinta, sexta, sábado e domingo porque eu queria estudar. E minha mãe não tinha como pagar.
E eu queria falar outro idioma, então eu fui buscar, eu quis fazer inglês, quis fazer espanhol, e eu não tinha de onde tirar isso, né? Então eu precisava trabalhar. Então eu estudava um horário, eu trabalhava, estudava e continuava trabalhando depois de terminar de estudar. Mas aquilo era uma escolha. Não deixei de sair nem nada. Até que aos 24 anos eu fiquei grávida. Só que aí, quando eu engravidei, eu já tinha né, algum estudo, já tinha feito alguns cursos. E logo depois que meu filho nasceu, eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar numa multinacional já antes trabalhada e fui galgando para outras. E a grande verdade é que, diferente da maioria das mães, eu não vi meus filhos crescerem. Né? Eu tive muita ajuda da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, porque eu trabalhava viajando muito para fora, eu ficava muito fora. E os meus filhos acabaram sendo criados pela minha irmã mais velha, a Mara, e pela minha mãe, que me ajudou muito. Minhas outras irmãs também, Isabel e Helena, sempre que podiam também estavam me ajudando. Mas foi muito mais a Mara e minha mãe. Que a Mara, principalmente, a Mara, a minha filha mais nova, chamava ela de mãe. A Maiara. São opções que a gente faz, né? Minha filha chamava minha mãe de mãe. E aí, na verdade, quando eu estava voltando de uma viagem de fora, que eu tinha ficado quase 30 dias fora, que eu voltei, eu vi o meu filho numa situação, meu filho tinha 11 anos na ocasião. Eu vi o meu filho numa situação envolvido com adolescentes maiores, que estavam com bebidas, cigarro, essas coisas, e aquilo me deu um desespero. Eu falei, opa, é hora de parar. Ou eu continuo trabalhando, ou eu continuo sendo a profissional, a provedora, e correndo atrás junto com meu marido, e conquistando o mundo como a gente vem conquistando, ou eu vou ser mãe. E aí, naquele momento, eu optei por ser mãe. Então, quando meu filho tinha 11 e a minha menina tinha 4, eu parei de trabalhar. E aí, para minha surpresa, 1 ano depois que eu estava parada, eu me descobri com uma doença renal crônica, que foi a falência renal, problema nos rins. Os rins pararam de funcionar e eu tive que entrar no tratamento de hemodiálise, no qual eu me encontro até hoje, mas que esse tratamento nunca me impediu de nada. É lógico que eu tenho limitações por causa desse tratamento, tenho limitações. Eu já não posso mais viajar tanto, né? Porque eu faço dia sim, dia não, e é importante para eu me manter viva. De passagem, eu te agradeço até que você trocou o seu dia de hemodiálise para estar aqui conosco, poder dar o seu relato, falar para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, dar o seu testemunho, falar o que realmente aconteceu e acontece com você. Sim. Eu passei um pouquinho, ouvi um pouquinho a Renata, muito mais, que é sua amiga há mais de 30 anos. Mas eu passei só um pouquinho desde que nós nos conhecemos, dessa sua jornada de hemodiálise, o quanto comprometeu todo o seu metabolismo, comprometeu as suas pernas. Sim. Que você não podia caminhar e você... 6 meses sem andar. Uma vez que a mulher ela é superativa, alguma coisa a faz ficar acamada ou dependente... Sim, é o fim. Aquilo... Nossa Senhora, é a morte, não tem como. É verdade. Foi difícil, não foi fácil, mas eu olhava pra frente e é aquela coisa, né? Tenho 2 filhos. Então, por eles, eu preciso caminhar. Meu filho me carregou, muitas dessas vezes. A minha filha me alimentou, muitas dessas outras vezes também. E estamos aí junto hoje, eu correndo com ele e alimentando ela. E estamos juntos. Foram momentos de dificuldades, mas que a gente não pode desistir, porque se a gente se entregar, entendeu? Aí fica complicado. Eu tenho um problema? Sim, eu tenho um problema. Agora, eu vou fazer da minha vida um problema? Não. Por conta do meu problema ou da minha dificuldade? De forma alguma. Mas serão vários problemas. Exatamente, exatamente. Mais graves, a vida é feita de escolhas. Num primeiro momento, eu escolhi trabalhar, realizar os meus sonhos, fazer a minha faculdade, que eu sou formada em marketing, fazer as minhas aulas e me formar em inglês, também dou aula de inglês, falo espanhol, mas enfim, primeiro eu busquei tudo isso. Quando eu cheguei num determinado momento, eu olhei e falei, opa, agora eu preciso ser mãe. Então eu parei,
E hoje eu sou uma mãe muito feliz. E que idade que E tem realizada. Isso que é importante. Que idade que Muito tem feliz. as crianças? O Matheus vai fazer 19, Nossa. agora em agosto. Eu ainda comentei, eu acho que está com 18. Está. Está. Vai Está. fazer 19. Acertou. Matheus faz 19 em agosto e a Maiara faz 12 em outubro. E que idade que estão seus filhos? Os meus, um vai fazer 25 e o outro 15. Meu filho se forma esse ano já. Olha que Eu me formei antes dele na faculdade. Gente, para você ver o quanto que a nossa vida ela vai mudando e se adaptando. Nós, enquanto mulheres, sempre sonhamos em nos posicionar, Sim. em sermos reconhecidas pelo nosso estereótipo, não como um símbolo sexual, mas sim como uma mulher que, além do corpo, tem cabeça e a cabeça tem conteúdo, Sim. mas ao mesmo tempo nós somos genitoras. Sim. É a parte mais importante, né? E eu sempre fui e sempre será o sonho de uma mulher. Ela pode conquistar o mundo, Pode. mas a grande maioria sempre pensou em ter um filho ou uma filha e ver aquele filho e uma filha em boas condições. Você vê como nós somos realmente leoas? Ela viu o filho numa condição que, se ela não parasse e analisasse, o filho dela poderia ser adotado pelo mundo. Exatamente. E de uma outra forma. Exatamente. Laçou na hora certa. Né? Opa. Falei, agora chega. Agora tá na hora de estar junto, entendeu? Então, quando a gente percebe esse momento, e eu vejo que eu não fiz a escolha errada, porque nunca é errado a gente escolher por um filho, para começar. E eu vejo muitos amigos do meu filho indo por caminhos bem diferentes daquele que ele escolheu, entendeu? Então, assim, o meu filho hoje, ele estuda de manhã, de tarde, à noite. Ótimo. Ele já sabe exatamente o que ele quer fazer, ele não bebe, e não bebe por opção. Tá aqui a Renata, que não me deixa mentir. Matheus, quer experimentar? Quer isso, quer aquilo? Não, mãe, não quero, não faço questão nenhuma, não tenho a mínima curiosidade. E simplesmente ele não quer. Foi uma opção dele. Então, eu acho que essa opção, ela vem de uma base, ela vem de exemplo. Que a gente costuma dizer que a gente pode até ensinar muito para os nossos filhos, mas a grande verdade é que o maior ensinamento que a gente pode dar para um filho é o exemplo. É o exemplo de que se ter bom caráter é bom, que estudar faz bem, revigora, te leva a caminhos que você quer. Então, para você chegar onde você precisa, você tem que estudar, sim, é necessário. Estudar não é perder tempo, respeitar as pessoas é importante, ajudar o próximo é importante. Entendeu? Então, eu acho que esse tipo de valor, a gente só passa com exemplo. Esse carinho dos seus filhos com você vem na contramão do que nós estamos vendo hoje por aí pelo mundo. Mas é a colheita dela, né? Sim. Ela plantou e agora ela está colhendo. Então, tem muita gente que não tem uma colheita frutífera, podemos dizer assim, porque a pessoa não plantou. Quem não planta não colhe, não tem como. Ela não plantou, mas quer colher. Exatamente. Só que o que ela colhe, infelizmente, é diferente. Exatamente. Porque ela não olhou o que foi que ela plantou. É a base da família e o filho faz o que o pai e a mãe faz mesmo. Ela tem 100% de razão Porque nisso. hoje nós estamos falando de família com pai e mãe. Nós temos famílias diferenciadas. Sim. Então, daqui a pouquinho nós estaremos retornando e falando um pouco dessas famílias diferenciadas, as quais nós devemos respeitá-las, e também as crianças. Mas como é a base desse ensinamento? Então, dentro de alguns instantes estaremos de volta. Não saia daí, até já. Oi, estamos aqui de volta com Frente e Verso, com as nossas convidadas Renata e Márcia. E vamos retomar o nosso assunto. Essas famílias diferentes, como vocês veem a criação? Renata. Eu tenho um super respeito por essas pessoas, porque hoje em dia, realmente, é um universo de famílias diferentes. Tem as pluri, tem as uni,
Tem os homossexuais, que também são pais, né, adotivos. Tem só os adotivos, com famílias tradicionais, que é pai e mãe, com mãe, pai, pai, enfim. Eu acho que o que manda nisso é o amor, tá? Porque a criança, quando ela recebe amor, ela volta isso para a vida dela de uma forma que é impossível ela não ser uma pessoa feliz e bem-sucedida na vida. O que falta para as crianças hoje em dia é o amor. Inclusive, o assunto adoção, inclusive o meu tema de TCC foi adoção por casais homossexuais. Eu fiquei muito feliz de fazer um TCC desse assunto. Não tinha muitos livros falando disso, porque é uma coisa nova, principalmente voltada à nossa legislação. Então, mas é uma coisa assim tão fantástica, e você passa a entender muitas coisas que acontecem, que às vezes a pessoa reclama que a adoção demora, porque, nossa, demora 6 meses, não sei a adoção ainda, mas por quê? Porque por trás disso existe todo um estudo, um acompanhamento psicológico com assistente social, para ver se realmente aquela criança se encaixa naquela família. Então, e isso não vou dizer 100%, porque precisa, sim, a criança tem que ter uma casa, ela tem que ter como comer, ela tem uma boa escola, ter o que vestir, mas a parte emocional é a que mais conta na hora da assistente social falar, essa família está apta. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito legal. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter escolhido esse tema. E é justamente a família, né, relacionada às famílias novas, né, que surgiram aí. Sim. E como você encara, Márcia? Olha, eu acho perfeito a colocação da Renata. Eu acho realmente que a necessidade do amor, do carinho... Vamos falar da base, né? Eu acho que o que falta hoje para essa nova juventude, para essas crianças, é a base. Hoje a gente vê muito programa de TV, inclusive até desenhos. Eu tenho em casa desenhos que eu não deixo minha filha assistir. Tem séries que eu não deixo minha filha assistir. Novela na minha casa é uma coisa proibida. Entendeu? Eu não deixo. Que me deixa horrorizada. Não dá. Sabe por quê? Porque há muita inversão de valores. Eu não perco mais tempo. Por exemplo, se a gente for falar, não vamos muito longe, né? Vamos aqui falar de um reality show que acabou aí há pouco tempo. A inversão de valores nesse reality show, ela foi tão grande, que eu me assustei. Eu não assisti, mas eu acompanhava pelas redes sociais e ver assim atitudes. Então, essa inversão de valores é que a gente tem que tomar cuidado hoje em dia. Então, acho que aí é que entra o papel dos pais, independente de ser pai, mãe, pai, mãe. Não importa o formato da família. O que importa é o que essa criança, esse adolescente, esse jovem que está sendo formado, está recebendo como base. Porque eu vejo o que é moral, era pelo menos na minha época. Hoje é careta. É careta. É imoral. O que é legal é ser imoral. Isso. Ser totalmente... devasso. Ética nenhuma. Não, ética respeito zero. Nem sabe o que é ética. Nem sabe o que não é sabe. isso. Exato. Então eu fico... Essa inversão de valores está realmente me deixando estarrecida. Porque o falar muito obrigado, por favor, dá licença, você é careta demais, coroa. Demais. Você é careta não demais. existe. Você lembra quando a nossa mãe, quando a gente falava assim, mas todo mundo faz isso. E aí nossa mãe falava, mas você não é todo mundo. Então, hoje eu falo muito isso para os meus filhos. Graças a Deus você não é todo mundo. Porque todo mundo lá fora acha isso legal. E eu tô te explicando que isso não é legal. Vamos só pensar no inverso. Eu trabalho muito com o inverso. Com os meus filhos, com os meus sobrinhos, quando eu tenho a oportunidade também. Esse programa é para você. Frente e verso. Frente e verso, exato. Porque o que está acontecendo hoje no mundo, a gente vê também toda essa parte, tudo que está acontecendo com o nosso Brasil, com a política, para onde a gente está indo, essa inversão de valores, ela chegou num nível onde lá em cima, as pessoas que nós acreditamos e votamos e colocamos lá para nos representar, já não nos respeitam mais. Tudo bem, mas
Você falou uma coisa correta, lá em cima. Mas isso não veio de lá de cima. Não, veio daqui. Porque nós os colocamos lá. Se eles estão como lá, eu não permitimos. tenho base, como que eu vou colocar uma pessoa? Exato. Eu também não tenho referência. Aí a gente volta no então palhaço eu vou legal. colocar alguma coisa que vai me oferecer. Ah, aquele cara vai me oferecer uma cesta básica, uma camiseta, um emprego. A primeira é o que serve para mim. A primeira Exatamente. pergunta, quanto que eu vou ganhar? Exatamente. Esse é o problema O do que ser humano eu vou hoje. ganhar com isso? Exatamente. Eu saí como vereadora nas últimas eleições, como candidata a vereadora. Eu fiquei tão estarrecida com essas perguntas que eu falei, você já leu todo o meu prontuário, viu as coisas que eu já fiz e o que eu pretendo fazer, a minha proposta? As pessoas não perguntam qual a sua proposta, elas perguntam o que Quanto? você tem para oferecer. O que que eu vou ganhar O com que isso? que você vai me dar? Isso, essa é a Eu não quero pergunta. papel, eu quero dinheiro. Falei, nossa. Não dá pra você, então, né? querido, não vote A em mim. política não dá pra você, né? Agora, Não dá. pensa bem. Eu não posso ficar totalmente apolítica. Sim, não, isso não tem Não como. pode, não tem Mas a como. grande maioria está Está. apolítica. Está a política. Isso Ai, política é um quero nem problema. saber. Esse- Porque enquanto você está apolítico, alguém está sendo político em seu Em cima, lugar. exatamente. Está usando você para fazer a política Exatamente. de acordo com o que ele acredita. Sim. Exatamente. Bem Infelizmente é uma verdade. Infelizmente, você pode ver essa comoção toda em torno da política e as pessoas com essa algeriza em relação à política. Ah, olha, eu não quero nem saber de política. Olha, não me dá papelzinho não, que eu não quero saber. E depois vai para a rua fazer protesto, mas não sabe nem pelo que está protestando. Aí a Pergunte pessoa pra levanta a alguém. bandeira e fala, mas você está aqui por quê? Saiam daqui hoje, pergunte para alguém o que é a reforma trabalhista e o que é a reforma previdenciária. Previdenciária. Ninguém sabe. Pergunte. Não sabem. Não sabe. Não sabem. Não sabe. Tem gente que acha que é bom, Mas não sabe mas o não sabe conteúdo. o conteúdo e não sabe tudo quanto aquilo que um dia o seu avô, o seu pai e todos aqueles que vieram antes lutaram para que você tivesse e ficasse tranquilo. Hoje, eles não estão nem aí, a gente está perdendo tudo pelo qual foi conquistado Gente, num passado, não tão Muitos distante. morreram, muitos sumiram Sim, para se conquistar uma CLT que nós temos hoje, sim, para conquistar o direito ao trabalho das mulheres. Sim. A última conquista nossa foi previdenciária, sim. que foi os 120 dias da gestante. Da gestante. Com muita luta, uma luta de mais de 5 5 anos. E indo tudo pelo ralo. Então, hoje, a grande maioria está pegando tudo isso de bandeja e, ao mesmo tempo que está pegando de bandeja, está jogando. Tá deixando cair. Não sabe o quão foi duro para chegar até ali, Nossa, né? Não foram tem muitas- ideia, né? Foram muitas passeatas, muitas caminhadas na esplanada em Brasília, foram muitas reuniões, sabe, fazer greve de fome. Nossa, não tem noção, não tem noção. Não tem. Para um 13º, para umas férias, um Fundo terço de garantia. férias, fundo de garantia. Todas essas conquistas não foram de mão beijada. Não, com certeza não. Não foram. Muita gente sofreu, né, para chegar nesse ponto. E nós, enquanto mulheres, também as nossas conquistas, elas foram árduas. Porque, primeiramente, como é que você falou agora há pouco, como é que eram as mulheres? Não tinham CPF. agregadas. Ah, é verdade. Não tinha CPF. A minha mãe tirou o CPF junto comigo. Então, assim, Como ela é que era é... o CPF dela antes? Era o do Ela pai era ou o do marido, CPF, né? ela era meu pai. Ela era um bracinho do meu pai. Ela não era ela. Ela não tinha... Como assim você imaginar? A pessoa não tem capacidade para ser uma pessoa física? Porque, como nós comentamos agora há pouco, as mulheres, o CPF das mulheres eram dos maridos. Dos maridos. Ou dos pais. Ou dos pais. Ou a mulher era... Ou era do filha, pai, ou era filha, ou ou era era esposa. esposa. Exatamente. Ela não tinha capacidade para nada. Então, Ela era Você mesma... mulher, falou, né? Você mesma falou, nós não éramos indivíduos. Não, Exato. não éramos. Então vejam quanto que foi mudando. Quanto que E caminhamos. isso não faz muito tempo. Não. Não faz muito Não. tempo.
Eu devo ter tirado o CPF, acho que com, sei lá, 16, 18 anos. Mas para você ver, tudo isso pra já está caído no esquecimento. Exatamente. Não tem valor de novo, né? Ele não tem valor e vai pelo ralo. Gente, a gente tem que conversar, tem que discutir, tem que debater, tem que conhecer um pouco mais da história, a história do trabalhismo. Porque a questão não é só saber a história dos cantores que nós gostamos, não é só saber... do blogueiro. O blog. É moda agora, né? Do blogueiro. É moda. Só que enquanto isso, nossos direitos estão indo pelo ralo. Isso mesmo. Então nenhum direito a menos é uma bandeira que deveremos sempre hastear, porque todos esses direitos foram suados. Com certeza. Com certeza. Foram bem suados. Bem, você se anulou totalmente, você enquanto mulher, Renata, se anulou para você ser esposa e mãe. Somente após o seu filho já estar um pouco crescido, você voltou para o banco de sala de aula. E sabe uma coisa que eu comentei outro dia? Na faculdade, a maioria são mulheres. Sim. Na minha sala era a maioria também. A maioria são mulheres. Dá para contar numa mão, assim. A quantidade de homens. Na minha sala devem ter mais ou menos 10 homens. Na minha sala a maioria era mulher também. 10 homens. Mas o que você acha que está mudando em relação a busca pela realização pessoal, ou até mesmo para ajudar em casa, porque as coisas não estão fáceis, né? Então, assim, eu acho que quem pode... Hoje em dia é difícil uma mulher que pode ficar em casa cuidando dos filhos e só o marido sustenta. Hoje em dia os papéis estão invertidos. Por exemplo, eu vou sair para o mercado de trabalho e meu marido vai ficar com os meninos. Tudo bem que não tem mais nenhuma criança, mas se precisar, ele que vai ficar. Não tem mais nenhuma criança, mas tem que fazer o almoço. Exatamente, exatamente. Tem que ver o horário, tem que ficar no pé. Porque não são crianças, mas são. Filho é filho, né? Filho é filho. Vai ter 80 anos, vai continuar sendo filho. Não, isso não tem jeito. Minha mãe que eu diga. Esse vínculo não termina. Mas existe sim muitas residências hoje que é a mulher que saiu para trabalhar e o marido que cuida. É difícil? Eu acho até para eles, assim, é difícil o marido que aceita essa situação, mas do jeito que o mercado de trabalho está hoje, eu acho que tem que dar a mão e ir, porque assim, já aconteceu o inverso. Meu marido já trabalhou, já sustentou a casa, eu já trabalhei, já sustentei a casa, e a gente tem que se unir para dar uma condição melhor para os meninos. Falando nisso, você me fez lembrar um sócio que nós mulheres temos, ou uma amante, né, para os nossos maridos. Se um dia ficarmos viúvas, você já viu que o governo só nos dá 60%, né? Da pensão. Da pensão. Ela não é mais 100%. Ela não... Depende. Se você tiver 5 filhos... Depende da quantidade de filhos. Aí você pode chegar a 100%. Aquele pessoal que faz filho para ganhar o Bolsa Família vai conseguir, né? A gente que não tem tempo para fazer filho, que vai trabalhar... Aí que nem ela mesmo falou. Eu sustentei a casa um período que meu esposo estava desempregado, ou disponível ao mercado, ou vice-versa. Se porventura ele vier a falecer, o governo leva 40%. Exatamente. Aí se eu não tive tempo de fazer 5 filhos, não dá tempo, não dá. Não dá para você. Não dá. Ficou então, sem. Eu tenho que me sustentar com 60%. Tudo isso é o que a gente vem perdendo e que hoje essa juventude, que eu acho que está com a cabeça um tanto quanto vazia demais. Mas é isso que eles querem. Que está complicado. É isso que querem. Por conta dessa cabeça vazia, porque quando eu tinha a idade de 18, 19 anos, eu fui pra rua. Eu pintei a cara, eu fui brigar, eu fui atrás de sindicato, eu ia atrás e a gente brigava, e a gente tinha um ideal e a gente buscava... Hoje não. Hoje essa juventude, eles querem mais é sentar e... ficar na frente do PlayStation. Exatamente. Só precisa ou então do celular, né? É só o celular. Mas o papo tá bom. Só um minutinho, nós já retornaremos com esse bate-papo legal. Não saia daí. Oi, estamos aqui de volta com Frente e Verso e você. Vamos continuar nosso bate-papo legal. Então fale aí, Marcinha, você estava desenvolvendo uma teoria?
Eu acho que a juventude de hoje, por conta do celular, da tecnologia e tudo que hoje vem fornecendo para eles, o tipo de informação que chega para esses jovens, que são alguns blogueiros e redes sociais, e uma notícia, uma imagem distorcida da realidade, daquilo que ela realmente é, e o que passa para eles, eles engolem como verdade, eu acho que isso está muito ruim. Porque eles estão alienados, é como se... isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Eu vou trabalhar ali pro seu Zé da esquina, vou ganhar R$15, vou na balada no final de semana, na outra semana eu faço alguma outra coisa. Então, assim, eles vivem só pro hoje, só que eles estão esquecendo da necessidade de que um dia eles vão chegar na nossa idade e vão chegar na idade de vovó. E aí? Infelizmente, vazio. Eles perderam tudo que a outra geração conquistou. Tudo aquilo pelo qual foi brigado, foi lutado, foi arduamente conquistado e que realmente não foi fácil, está se perdendo de uma forma muito fácil e muito rápida. Porque essa juventude de hoje, que está com essa cabeça vazia, alienada ao mundo, preocupada só com o próprio umbigo, né? Então, assim, se pra mim tá bom, não chegou aqui ainda. Se não chegou aqui ainda, pra mim tá bom. Então, não vou correr, né? Não vou me mexer. Com o Donald Trump lá não diz respeito aqui. Não. O que ocorre pra eles, China, não. Nem aqui em Brasília, não precisa ir tão longe. O que acontece em Brasília, pra eles, não faz diferença em São Paulo? É política? Tudo ladrão. É assim. Exatamente. Esse é o Tudo problema. ladrão. Coloca tudo no mesmo balaio. Exatamente. Mas aí na hora de votar... Não tem a noção. Na hora de votar, a pessoa não lembra de puxar na memória, se é que tem, né? Na memória. Ou então puxar ali na internet. Eles não vivem na internet. Puxa na internet, deixa eu ver aqui qual foi o deputado que roubou, quem é que estava na Lava Jato, o que aconteceu, porque nesse aqui eu não vou votar. O que falta são alguns jovens politizados. Isso. Por exemplo, eu conheço alguns partidos que tentam chamar a regimentar jovens. Eles são muito escorregadios. Eles não querem compromisso. É porque isso já foi plantado na cabeça deles. Sim. Eles não querem responsabilidade. Depende da família. Comprometimento. Exatamente. Depende da família. A família não quer saber de política, o filho também não. Você também não vai se enfiar Exatamente. na política, que é tudo uma corja só. Exatamente. Então, essa pessoa vai ficando alienada, totalmente despreparada para o mundo. Sim. E ocorrem esses embates. Você vai, quer ver uma coisa triste, terrível? Vai fazer um Enem. Nossa. A redação. Terrível. Tem umas pérolas, né? Nossa. Terrível. Vai fazer Tem umas Enem. pérolas que é sensacional. Gente que não acertou nada. Nada. Mas também, nós fica, nós fumo. Isso. TK, TD, VC. Isso. É linguagem de computador, né? Eles não tem como desenvolver uma redação. Aí depois fala que não tem Não dá, emprego não dá, bom. não dá. Aí a pessoa quer trabalhar e ganhar no mínimo, ela quer iniciar trabalhando. Aí eu não vou trabalhar por menos de R$5 mil. Ela não vai trabalhar, ela quer receber. Ela quer receber. Trabalho Exato. É diferente. Aí você chega nessa pessoa e fala assim, tá, mas qual é a sua qualificação? Como assim? Eu sei fazer tudo. O que você quer que eu faça? O que é o tudo? Aí você olha e você fala assim, então, vai ter uma conferência ali, você fala inglês? Não. Você fala espanhol? Não. Você fala alemão? Não. Então a porta é ali, ó. Você fala a língua portuguesa? Então, aí você Também fala, não. Aí você vira e fala, você fala português? Agora, se você olhar o pedido quando você entra numa vaga, tal, tá escrito lá português nativo. As pessoas estão com dificuldade de ter até o português nativo. Gente, Não dá. Terrível. Terrível, porque não sabe fazer uma conjunção verbal, Não. uma conjunção nominal. Não sabe nem que trem é esse. A gente vamos ficando assim, né? E eles falam, a gente vamos ficando assim, né? E É você muito sabe difícil. que isso me dói enquanto E o na onde? educadora que sou. Na onde você vai? Na onde? Existe? Não tem. Como educadora que sou, isso me dói, porque eu fico pensando, meu Deus, se mesmo estudando, tendo bastante conhecimento, estou na minha 3ª graduação, fiz 2 pós-graduações, tenho ainda, olha que eu fiz letras, tenho ainda dificuldade com a língua portuguesa porque ela é muito complexa. Muito complexo. Falo 5 idiomas. Eu ainda tenho que provar o porquê vim e porquê estou e para onde irei. Onde vou,
Imagina esses jovens. Não tem nada. Nesses dias de hoje, que para fazer um estágio de direito, antes não pedia inglês, hoje pede. Eu sou professora de inglês para algumas alunas da minha sala, para que elas possam fazer estágio. Exato. A formada também estão pedindo. Você sabe que a empresa tem 100% do capital brasileiro. Não tem nada, você precisa falar inglês para entrar naquele escritório. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar numa multinacional, porque assim, era o meu objetivo. Então, eu vou procurar emprego, mas eu quero trabalhar numa multinacional. Era meu deal, era o que eu queria. E eu fui, era o meu foco e eu fui. A hora que eu entrei, meu marido fez assim, e agora, você vai fazer a faculdade? Eu falei para ele, não sei, eu vou olhar. Aí eu comecei, você tem faculdade? Não. Você fala outro idioma? Eu falo inglês e espanhol. Tá. Você tem faculdade? Não. Mas inglês? Tenho, não, inglês eu falo. Então, o que eu fiz? Assim que eu entrei na multinacional, eu fui me formar no outro idioma. Fiz a formação de idioma. A hora que eu terminei o curso, que eu concluí, fiz o TOEIC, aí eu fui fazer a faculdade. Era mais já importante, trabalhando. né? Mas você sabe que muitas pessoas que conseguem, por sorte, uma dádiva de Deus, conseguem uma boa colocação no mercado de trabalho, só pensa em gastar. Ele quer o melhor celular, ou ele ou ela, o melhor celular, o carro melhor, mas não investe na própria pessoa. Exatamente. Na sua cultura, não investe no seu conhecimento. Aí quando os perde, né? Aí, esse emprego se desespera, né? Aí fala, meu Deus, e agora? Ficou lá uns 15, 20 anos, porque também fica na zona de conforto. Sim, zona de conforto. Ponto. Perigosa essa zona. Fica na zona de conforto. Eu posso falar que essa é a história mais ou menos que aconteceu comigo. Fica na zona de conforto, bem fica perigosa. lá 15, 20 anos. Aí quando sai, o mercado de trabalho está totalmente diferente. Totalmente. As exigências são maiores. E você já tem uma certa idade. Esquece. Que não adianta. Aliás, esse é um ponto importante. Eu sou velha para o mercado de trabalho. Muito importante. Eu sou velha. Você sabe que o mercado de trabalho, eu escutei essa notícia, acho que foi ontem, eles estão pensando em assimilar os aposentados. Já existe um site que faz isso, você sabia? Não, eu escutei ontem essa notícia. Já existe, eu fui procurar. Me deixa atualizar. Já existe, como é que era mesmo o nome? Era old.com, alguma coisa, old alguma coisa. Começa a amar o velho? Mas ele só emprega, você tem que se inscrever no site, você tem que ter a partir de 50 anos ou mais. E eu estava vendo, passou numa propaganda, eu estava pesquisando na internet e eu estava verificando, eu entrei na ocasião para ver, e assim, muitas pessoas, por exemplo, pessoa que já estava aposentada há 10, 15 anos, que trabalhava na área contábil, na área administrativa, hoje trabalha de 3 a 4 horas por dia com um salário reduzido, presta serviço para uma empresa como pessoa jurídica, sim, PJ, né? Porque já é aposentada, faz a prestação de serviço e recebe. Então, essas pessoas que têm a experiência, que têm o conhecimento, hoje estão voltando para o mercado de trabalho, sinceramente, no meu ver... Tem uma bagagem tremenda. No meu ver, por quê? Porque essa juventude de hoje está preocupada com o quê? Com o umbigo e quer receber, mas não investe em si mesma. E aí a experiência, a sabedoria está onde? Naquelas pessoas que já foram aposentadas. E hoje eles estão voltando para o mercado de trabalho. Eles fazem na sua cultura. Eles, a bem da verdade, eles idolatram e respeitam os mais velhos. Porque eles são sábios. Isso. Exatamente. E aquela sabiência, eles passam para os mais novos. Exato. Aqui, o coroa, o velho, só vai falar. Não sabe nada. Não tem respeito, você não sabe de nada. Não é assim que funciona agora. Você não sabe de nada. Na sua época foi muito tempo atrás. Pai, já passou muito tempo. Isso daí nem existe mais. O que é isso? Nossa, nem é mais isso. Engraçado, né? Que quando eu era mais nova, a gente falava, nossa, que zica. Zica era uma coisa que tinha dado errado, né? Hoje em dia, eles falam, nossa, mano, isso é zica. Outro dia meu filho, nossa, zica? É verdade. Falei, que zica, moleque, deu tudo certo, não tem nada errado.
Aí, não, mas é legal. Eu falei, Tudo não, mudou. Zika é ruim. As gírias mudaram, né? Tudo. É a linguagem Você tribal. percebe que o que era ruim virou bom? Então é isso, aquela inversão de valores. Exato. Tudo Total. tá mudado. Mas se eles soubessem o quanto que as pessoas com mais idades, Tem pra pode passar. trazer de conteúdo, de bagagem Com certeza. para a sua vida, você olharia e escutaria, porque tem muitas moças e rapazes que falam depois. Ah, se eu tivesse escutado minha mãe. Sim. Ah, se eu tivesse escutado meu O problema é que é depois dos 30, né? Que cai essa ficha, né? É depois dos 30, né? Depois. É isso mesmo. Depois, e a minha filha foi uma delas. Ah, se eu tivesse escutado. Não, porque santo de casa não faz milagre, não adianta. Não. Não faz. Você fala, não adianta. Olha, eu já passei por tal experiência. Eu não quero que você passe essa experiência, que não foi bom. Ah, não esquenta não, tá tudo bem. Agora mudou, né? Agora mudou. Hoje é outra época. Então, eu deixo aqui, eu gostaria que vocês deixassem fizessem as suas considerações finais, deixassem um recado aqui para os nossos telespectadores. Depois você também, Márcia, por favor, deixasse ali, naquela câmera ali. Bom, gente, não desistam dos seus sonhos. Eu posterguei meu sonho por 2 vezes, mas eu consegui realizar. E é isso, a vida é uma coisa que passa, então a gente tem que correr atrás. Não dá para ficar esperando as coisas caírem do céu. Só conquista, para você fazer uma coisa diferente, para você ter uma coisa diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. Então ficar sentado não adianta. Então tem que ir bola para frente, aí a vida é uma coisa que não para, a vida não para. E se a gente parar, a gente fica para trás. Essa é a minha consideração final. Com certeza. E você, Marcinha? Bom, eu queria deixar aqui que as pessoas, assim como a Renata disse, nunca desistam dos sonhos, independente da sua condição, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, eu tô com esse problema ou eu tô com aquele problema e agora não dá mais para fazer. Gente, sempre dá para fazer. Sempre dá para fazer, desde que você queira fazer. Eu queria pedir para todas as mães e pais para que parem um pouco na frente da televisão por 2 horas ou menos com seus filhos para entender o que eles estão vendo, o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo e entendam se isso é realmente o que vocês querem para o filho de vocês, se é isso o que a gente espera do futuro. Que se não for, dá tempo de mudar. Nunca é tarde para mudança, sempre há tempo para mudança. Nunca é tarde. Basta a gente querer e a gente tem que querer sempre. Querer é necessário, porque quando a gente para de querer, a gente fica estagnado e fica só esperando. E esperar, o que vem de volta nunca é bom, sabe por quê? Porque a gente não plantou nada. E se a gente não plantou nada, não vai ter colheita e aí a gente morre de fome. Então essa não é a ideia. A ideia é a gente estar sempre plantando para poder esperar. E não é só a gente. Para a gente plantar, a gente tem que plantar através dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos e daqueles dos quais a gente quer bem. Porque às vezes a gente quer tão bem uma pessoa que não é da família, mas a gente quer bem, né? Que tem ela como pessoa da família. Então é isso. Não desista nunca, acredite e acredite mais, porque você é capaz da mudança. A mudança cabe a você, não cabe no mundo. Você faz a mudança. Belas palavras, meninas. Muito obrigada. Quero que, quando vocês puderem, possam retornar mais vezes. Com prazer. Com prazer, só chamar. O Universo fica com você. Até amanhã.